Talibã chega à capital Cabul e volta a dominar o Afeganistão. A gente fala sobre isso agora com o professor doutor Paulo Pinto. Ele é professor de antropologia da UF e coordenador do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos do Oriente Médio. Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito obrigada por atender aqui o Estúdio CBN, por estar conosco hoje falando sobre esse assunto que tomou uma proporção muito grande, né, nesse final de semana. Mundialmente isso está sendo comentado, né? Muitas análises feitas nesse momento dão conta de um fracasso dos Estados Unidos nessa guerra após 20 anos. Por que isso? Exatamente. A retirada das tropas americanas e o colapso, né, diante do avanço dos talibãs, mostra um fracasso total da missão americana no Afeganistão. Né? Basicamente, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2002, ele tinha dois objetivos em mente. Um, claro, capturar Osama Bin Laden e desbaratar a Al-Qaeda, e o outro, remover os talibãs do poder e estabelecer uma ordem política que fosse amigável à geopolítica americana na região, né? Ou seja, estabelecer na Ásia Central um Estado com todas as aparências de um Estado democrático, com eleições e tudo mais, e que fosse um aliado dos Estados Unidos numa região crucial, uma vez que o Afeganistão tem fronteira, né, com a Rússia, com a China, com o Paquistão. Então você tem ali um espaço geoestratégico muito importante. 20 anos depois você tem o colapso total dessa ordem política que foi criada, né, desse Estado que foi criado pós-Talibã, e o retorno dos talibãs ao poder, isso praticamente no aniversário de 20 anos do 11 de setembro. Então é uma derrota militar, política e simbólica retumbante, né, da geopolítica americana. E falando agora no caso desse governo, né, desse Estado citado pelo senhor, o que deu errado nessa ordem política, né, internamente falando no Afeganistão, né? A gente vê que muitas pessoas, obviamente, tentando fugir ali de Cabul, a gente está falando da capital, mas isso ocorreu em outras cidades também do Afeganistão, mas muita gente também apoiando nas ruas do Talibã, né? Há também um sentimento ali, digamos assim, das massas pró-Talibã ali dentro também, né? O que falhou nesse governo aí estabelecido pelos Estados Unidos? Exatamente. O Afeganistão é conhecido como o cemitério dos impérios, né? Controlar o Afeganistão é algo extremamente complicado. É uma sociedade segmentar, uma sociedade com divisões tribais, étnicas e religiosas que se sobrepõem e se articulam. Então, controlar, e obviamente, né, um terreno montanhoso, você está no centro da cadeia do Himalaia e tudo mais, controlar o território é difícil, controlar a sociedade também é difícil, dada todas essas divisões e o fato de que as tribos têm uma capacidade de mobilização política e militar bastante grande, né? Então, tradicionalmente, o Afeganistão era governado por estados fracos, né, que conseguiam cooptar as tribos em negociações bastante delicadas, né? Então, a gente viu, então, ocupar o Afeganistão não conseguem, os soviéticos tentam fazer a mesma coisa que os americanos tentaram e não conseguem, isso vai levar, inclusive, ao colapso da União Soviética, e agora os americanos são os novos derrotados. O que deu errado, basicamente, é que, embora os Estados Unidos tenham começado a transição política de maneira até bastante inteligente, ou seja, eles ressuscitam as assembleias tribais, a Loya Jirga, né, que obviamente trazia todos os líderes tribais para negociações políticas e tudo mais, só que o que eles não se deram conta é que, embora você tivesse toda essa construção política aparentemente sensível às tradições afegãs, para os americanos o Afeganistão era basicamente um espaço militar de combate contra os militantes da Al-Qaeda. E é isso que começou a dar errado, porque a negociação com as tribos só dá certo, obviamente, se as tribos tiverem autonomia política e militar no seu território.
E o que você tinha era cada vez mais ações militares americanas com um custo altíssimo de civis, principalmente os ataques de drones eram extremamente impopulares, porque frequentemente casamentos, festividades religiosas eram bombardeados pelos drones, sendo confundidos, entre aspas, com reuniões de militantes islâmicos, o que provocava baixas e que, obviamente, fazia pressão para esses chefes militares, né, de romper com essa ordem política que permitia isso. Então, como o Estado afegão, embora aparentemente, né, fosse funcional e, inclusive, sensível às tradições afegãs, na prática, quem realmente controlava politicamente e militarmente o Afeganistão eram os americanos e seus aliados. E obviamente, eles viam exclusivamente militar. Então, é isso que fez com que os talibãs voltassem e conseguissem aliados, né? Embora eles nunca tivessem sido extremamente populares antes, né? O que os talibãs sempre ofereceram era uma aparência de ordem numa situação caótica de conflito. Primeiro, depois da guerra civil que se segue a retirada dos soviéticos, né, de 92 a 96, e que os talibãs oferecem uma estabilidade política, por isso que eles conseguem efetivamente, né, governar. E agora, pelo mesmo motivo, né, as populações estavam cansadas de serem alvos de operações militares americanas. Bom, rapidamente agora para a gente poder trazer para o nosso ouvinte, né, o que significa a intenção da China de manter relações amistosas com o Talibã e o que o desenho geopolítico atual projeta sobre a participação da Rússia nisso. Assim, os americanos eles estão bem longe do Afeganistão. China e Rússia estão ao lado e não tem como sair dali, né? Então, claramente já tiveram aberturas tanto da Rússia quanto da China de possíveis negociações políticas ou diplomáticas com o novo governo do Talibã. Isso que os próprios americanos já tinham feito antes, né? O Donald Trump já tinha negociado com os talibãs uma possibilidade dos talibãs participarem de um governo afegão pós-retirada americana. A questão é que ninguém tem interesse num colapso total do Afeganistão, né? O que geraria ondas de milhões de refugiados para os países limítrofes, né? Ou fora toda a questão da plantação da papoula, do tráfico de ópio e de heroína, que obviamente tem o Afeganistão como centro, então o controle de tudo isso já é muito difícil, é praticamente nulo e seria ainda mais difícil. E lembrar que a China a campanha de repressão brutal da sua população muçulmana em Xinjiang, que é justamente a região que está ao lado do Afeganistão. Então a China tem interesse em se apresentar, ou seja, manter relações cordiais com estados islâmicos fronteiriços para que ela possa fazer a sua política repressiva sem maiores críticas ou sem maiores consequências para si. Professor Dr. Paulo Pinto, professor de Antropologia da UF, coordenador do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos do Oriente Médio. Muito obrigado aqui pela conversa, pelas explicações. Boa tarde para o senhor, até uma próxima. Boa tarde, obrigado.